Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, 23 de julho, você confere: terceiro BPAT entrega comenda a 18 servidores como forma de reconhecimento pelos serviços prestados. Reunião em Bento deu mais um passo rumo à criação da Zona Franca da Uva e do Vinho. Com diminuição na ocupação de leitos em UTI, o Hospital Tacchini anuncia a retomada de cirurgias eletivas. Adolescentes com comorbidades já podem agendar a vacina contra a Covid-19 aqui em Bento. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. E a gente abre essa edição do Jornal TV Com falando de homenagem, de reconhecimento, de dedicação. Pois na última quarta-feira, o comando do 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, o 3º BPAT, aqui de Bento Gonçalves, realizou a entrega da comenda do batalhão. A condecoração foi criada em abril de 2020 e, conforme portaria, ela visa distinguir oficiais e praças da Brigada Militar que tenham se destacado no sentido de promover o desenvolvimento e de reforçar positivamente a imagem do 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas. Nesta quarta-feira, na sede do 3º Batalhão de Áreas Turísticas, tivemos a entrega da comenda do batalhão, que é uma referência que se faz aos policiais militares que se destacaram no desempenho das suas funções. Nós tivemos 18 policiais agraciados, em que foi entregue a comenda a todos eles, tanto por mim quanto pelo Coronel Britt, pelo secretário de Segurança do município, representando o prefeito, e para o presidente da Câmara de Vereadores. Foi uma honra a gente prestar essa homenagem aos nossos policiais militares que desempenham tão árduo serviço e labutam em prol da segurança pública do município de Bento Gonçalves e dos demais municípios que compõem o 3º Batalhão. A gente agradece, por todo esse serviço prestado pelos nossos policiais e desejamos a todos que tenham uma vida repleta de segurança. Na ocasião, foram agraciados 18 policiais militares de diversas áreas da unidade, que contempla, além de Bento Gonçalves, outros 24 municípios da região. Na formatura, presidida pelo comandante do 3º BPAT, o tenente-coronel Luiz Fernando Becker, estiveram presentes o comandante do CRPO Serra, o coronel Alexandre Britt da Silva, o secretário de Segurança de Bento Gonçalves, tenente-coronel Paulo César de Carvalho, e o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Bento, Rafael Pascoaloto. O Ministério da Saúde confirmou o 3º caso da variante Delta do coronavírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de um homem morador de Nova Bassano que começou a apresentar sintomas em viagem ao Rio de Janeiro no dia 24 de junho. Ele realizou o exame de RT-PCR de biologia molecular para diagnóstico da doença no dia 29 e retornou ao estado no mesmo dia. O paciente e os familiares permaneceram em isolamento domiciliar e já foram liberados. O sequenciamento genético completo, que comprovou se tratar da variante Delta, foi realizado pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio de Janeiro. Os 2 primeiros casos confirmados dessa variante aqui no Rio Grande do Sul foram de moradores de Gramado, que têm vínculo sem histórico de viagem para outro país ou estado. Além dos 5 casos suspeitos da variante Delta, que aguardam confirmação da Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, o Laboratório Central do Estado, o LACEN, deverá enviar para análise na próxima segunda-feira mais 4 amostras de moradores de Alvorada, Esteio, Passo Fundo e São José dos Ausentes.
Bento Gonçalves sediou na quinta-feira a reunião setorial do projeto de lei que prevê a criação da Zona Franca da Uva e do Vinho, que tramita na Câmara dos Deputados. O encontro aconteceu no Spa do Vinho e contou com a participação do deputado Carlos Gomes, que é autor do projeto, além de outros parlamentares que atuam na relatoria, bem como o secretário de Turismo do Estado, Ronaldo Santini, e o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, entre outras autoridades. O projeto, que abrange 30 municípios, prevê que os vinhos, sucos de uva e espumantes produzidos em todo o território nacional e comercializados dentro da área da Zona Franca fiquem isentos de tributos como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, além do PIS e da COFINS. O texto foi aprovado em junho pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados e agora segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Além dos 26 municípios da região, esperam pela criação da Zona Franca da Uva e do Vinho outras cidades que vêm se destacando na produção de vinhos, como Bagé, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul e Santana do Livramento. Com a potencialização dos meios digitais para efetuar compras e pagamentos, uma prática fraudulenta vem crescendo consideravelmente: o golpe do boleto falso. A fraude consiste em emitir guias bem semelhantes às de empresas reconhecidas no mercado, e quando quitadas, o valor vai para a conta do golpista, em vez de contabilizar o pagamento pelo serviço ou produto em questão. Diante disso, a CDL aqui de Bento Gonçalves alerta os seus associados e até mesmo a comunidade para que atentem para a questão, evitando prejuízos financeiros. Os estelionatários obtêm informações a partir de pesquisas feitas em sites, mas ao direcionar uma atenção especial ao documento, é possível checar se o banco e as demais informações que constam no boleto coincidem com as que aparecem na tela de pagamento. Além disso, é indicado verificar o código de barras, pois em um boleto verdadeiro, os números aparecem nas regiões superior e inferior de forma igual, e os 3 primeiros dígitos correspondem ao código do banco que emitiu o boleto. Outro ponto é sempre se certificar sobre a origem do boleto. Muitos golpistas enviam por e-mail, SMS ou WhatsApp, ao invés de usar os canais oficiais. Erros de português e de informações também são bem comuns em boletos falsos, bem como os dados do beneficiário. Caso o golpe seja identificado, a orientação é entrar em contato com a delegacia da cidade para denunciar a fraude. E agora no Jornal TV Com, vamos a Brasília, vamos ao ambiente da Câmara dos Deputados conferir o comentário do deputado Ubiratã Sanderson. Olá, amigos de Bento Gonçalves e toda a região da Serra Gaúcha, Vale dos Vinhedos, e quero cumprimentar a toda a população de Bento Gonçalves e região e dizer que ontem participei de um evento por videoconferência, um evento que aconteceu em Bento Gonçalves, mas eu participei por videoconferência, tratando de um projeto de lei que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho, cujo centro dessa Zona Franca será Bento Gonçalves e o Vale dos Vinhedos, um projeto de autoria do deputado federal Carlos Gomes, um projeto cuja relatoria na Câmara Federal está sob minha titularidade. Eu, nessa condição de relator, vou procurar atender os interesses dos produtores de uva, de vinho, de espumante de toda a região da Serra Gaúcha, como também de municípios fora da Serra Gaúcha que também produzem uva, vinho, espumantes e toda a enocultura que precisa ser valorizada. Então, ontem participamos juntamente com o deputado federal Carlos Gomes, que é o autor do projeto, com os outros 2 relatores, o deputado federal Amaro Neto, o deputado Alan Henrique, que foram relatores em outras comissões. Eu fui indicado relator na Comissão de Finanças e Tributação, comissão de mérito, que é muito importante para definirmos como
essa zona franca da uva e do vinho será construída e como será a operação para que a isenção tributária ocorra, mas foi muito proveitosa o nosso evento, foi muito proveitoso a nossa reunião e tenho certeza que toda a cadeia da uva e do vinho será beneficiada. Precisamos fazer com que esse projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados, depois seja votado e aprovado no Senado, mas que também o governo federal, e esse é meu compromisso, fazer com que o governo federal apoie esse projeto, criando a Zona Franca da uva e do vinho na Serra Gaúcha, e com isso termos aí um incentivo financeiro aos produtores de uva, de vinho, em especial na comercialização de vinho e espumantes, que precisam, nessa competição quase que desigual com produtos estrangeiros, precisamos fazer com que o produto brasileiro, o vinho, o espumante brasileiro seja valorizado. Não se trata de proteção, ao contrário, é um incentivo para o produto brasileiro poder competir em pé de igualdade. Muito contente de ter podido participar desse evento ontem em Bento Gonçalves, e agora, lá na Câmara dos Deputados, trabalharei para que o projeto de lei que cria a Zona Franca da uva e do vinho seja aprovado, e todo o Vale dos Vinhedos está envolvido. A coordenadora desse projeto, a Débora Vilas Boas, tem feito um trabalho brilhante nesse sentido, e nós, em Brasília, temos apenas aqui a apoiar, incentivar, para que essa belíssima iniciativa seja levada adiante. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
O final de semana chega com mudanças no clima, após um sábado de tempo aberto e temperaturas elevadas para essa época do ano. Em algumas regiões, as temperaturas chegarão próximas aos 30 graus. A partir do domingo, porém, a instabilidade atinge as regiões sul, campanha e oeste, permitindo a entrada de uma nova massa de ar polar. O sábado será mais um dia de tempo muito firme e seco em todas as áreas da região sul do país. O sol brilha forte em todas as áreas dos 3 estados e tem previsão também de elevação nas temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima já alcança os 27 graus na tarde deste sábado. Em Florianópolis, o dia começa com 14 e a máxima é de 24 graus. E em Curitiba, a temperatura mínima já fica um pouco mais agradável. O dia começa com 12 e a máxima também alcança os 24 graus na capital do Paraná. A chuva retorna para a região ao longo dos próximos dias por causa da passagem de uma nova frente fria e fica em torno dos 50 a 75 milímetros em áreas da Serra Gaúcha e Catarinense e também sobre o extremo leste do estado do Paraná. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves um final de semana com características de primavera. O sol vai aparecer entre nuvens, tanto no sábado quanto no domingo, sem previsões de chuvas. As temperaturas devem variar neste sábado entre a mínima de 9 e a máxima de 26 graus. No domingo, um pouco mais elevada, a mínima será de 12 e a máxima também chegando aos 26 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! A arte da enganação tem seus pressupostos galgados na fantasia que é levada para aqueles que devem acreditar no que o fantasiador pretende. Assim é o golpe do bilhete, assim são todos os golpes. Na vida que se tem por aqui, da manipulação, em especial quando se fala de Bento Gonçalves, não é diferente. E infelizmente, quando a manipulação e a tentativa de convencimento com a cortina de fumaça vem para esconder atos públicos que beneficiam a alguns com pressupostos de ilegalidade, fica pior ainda. Eu disse aqui, revelei aqui, sobre o que na verdade aconteceu com a usina de reciclagem de lixo, em que durante 3 anos o prefeito Pazinho e o seu secretário disseram uma coisa para a cidade, falavam em milhões de investimentos, e que na verdade, durante 1 ano sequer esclarecimentos deram ao Tribunal de Contas sobre todos os problemas que tinha no edital da licitação. Enquanto alguns comemoravam os milhões que seriam investidos, milhões que seriam de benefício para o município, outros sabiam o que na verdade estava acontecendo. Isso parece que se repete também ultimamente no que diz respeito a investimentos privados que diz respeito à autorização do poder público e autorizações obtidas ao arrepio da lei, em que se pretende também, sob subterfúgio daquilo que seria um importante e vultuoso investimento na cidade, se mascarar como se obtém a autorização para se fazer aquilo que a lei não permite que seja feito. É por isso que, ao contrário daqueles que aplaudem a cortina de fumaça, os que aplaudem a fantasia que esconde por dentro o lobo que está a devorar os coitadinhos dos cordeirinhos, e a entrar no galinheiro para matar as galinhas bobas que cacarejam, nós e muitos outros preferimos a legalidade e a demonstração da
da manipulação, que nada mais leva ao benefício individual de alguns que não querem abrir mão de nem 1 milímetro, nem 1 centavinho de lucro, mesmo que tenha que enganar a muitos. Acontece que, como diz o ditado, se pode enganar alguns por algum tempo, muitos por muito tempo, mas não se pode enganar todos por todo o tempo. Estratégias de ilusão, de convencimento via aquela velha máxima de como o investimento é importante para a cidade, para esconder certas manipulações, não pode ter mais vez e voz por aqui. Aliás, tudo indica que não apenas nós, mas alguns agentes investigadores vão fazer destruir, ruir muito castelinho de carta que tem por aí. E coitado daqueles que estão em torno e embaixo dele. E principalmente daqueles que estão levantando esses castelos de areia. Pensem nisso e fiquem com Deus. A Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno e do Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, promove em agosto a Semana da Amamentação e a 7ª edição da escolha da Madrinha da Amamentação de Bento Gonçalves. Em virtude da pandemia, a escolha da Madrinha da Amamentação será novamente realizada de forma virtual. Para participar, é necessário enviar uma fotografia no momento da amamentação até este domingo, dia 25. O material deve ser enviado via WhatsApp para o telefone do Gabinete da Primeira-Dama, 99143-8662. Olá, pessoal! Estamos aqui para divulgar a campanha da Madrinha da Amamentação de Bento Gonçalves 2021. Estamos pedindo que todas as mamães que residem em Bento Gonçalves encaminhem uma foto amamentando para o telefone 99143-8662. Estaremos recebendo as fotos dessa mãe amamentando e, junto com o GRAM, com o NUMESC, estaremos postando na mídia da Prefeitura, no Facebook da Prefeitura de Bento Gonçalves. E ali será escolhida, conforme o número de curtidas, a Madrinha de Amamentação de Bento Gonçalves 2021. Para isto, mamãe, envie a sua foto com o seu nome completo, com o nome do seu bebê, o bairro que você reside e, junto, autorizando o uso da imagem. Estaremos fornecendo um book com apoio da Estúdio Pavan para a mãe vencedora. Estamos já com várias edições e juntos temos o objetivo de divulgar o aleitamento materno, que tem muitos e muitos benefícios para os nossos bebês, em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas vantagens, inclusive para não nos tornarmos um respirador bucal. Participe, encaminhe a sua foto e concorra à Madrinha de Amamentação de Bento Gonçalves 2021. Diante da redução no número de internações em UTI, o Hospital Tacchini vem retomando de forma gradativa os procedimentos cirúrgicos eletivos. Além disso, o hospital passa a focar no atendimento das demais patologias, além de casos do coronavírus. Neste momento, além das cirurgias clínicas e oncológicas, já estão sendo agendados, inclusive, procedimentos estéticos, graças à redução no número de internações de pessoas infectadas com a Covid-19. Uma delas é a redução de pacientes em estado crítico internados no hospital. Além disso, também diminuiu o uso de medicamentos nas unidades de terapia intensiva, o que vai garantir a segurança no atendimento aos pacientes em procedimentos cirúrgicos.
Segundo a direção do hospital, o foco agora é atender as demais patologias. Há o entendimento de que com a vacinação da população, ainda haverá pacientes infectados com a Covid-19, mas gradativamente com um número menor. Bento Gonçalves deu início nesta sexta-feira ao agendamento da vacinação dos adolescentes com comorbidades contra o coronavírus. A imunização estará disponível para jovens com idades de 12 a 17 anos. Entre as comorbidades estão a obesidade grave, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, entre outras patologias. A inclusão do público foi regulamentada através de informe técnico da Secretaria Estadual da Saúde. A vacina aprovada para a faixa etária no país é a da Pfizer. O agendamento deve ser realizado no Espaço de Saúde do Idoso, no bairro Progresso, ou pelo telefone 3055-8518, durante a semana, a partir das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. É necessário apresentar o documento com foto, atestado médico, exame ou reconhecimento do médico para a comorbidade. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 20 pacientes internados com a Covid-19, 3 a mais em relação à quinta-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, 16 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 16 respiradores, 2 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, 24 pacientes seguiam internados, 8 a menos em relação aos dados da quinta-feira. Os dados que constam no portal são alimentados todos os dias com informações que são repassadas pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Polícia Civil de Carlos Barbosa cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão junto à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. A ação foi realizada sob a supervisão do delegado Marcelo Ferrugem, apoio também da Polícia Penal, tendo como foco a cela 4 da Galeria A. No local foram apreendidos telefones celulares, drogas, dinheiro, balança de precisão e armas brancas artesanais. Pelo menos 2 apenados também responderão pelo crime de tráfico de drogas. As diligências são resultado da conclusão da investigação que apura os homicídios, um consumado e outro tentado, ocorridos no último dia 3, no bairro Triângulo, em Carlos Barbosa. Na ocasião foi assassinado Rodrigo Alessandro dos Santos e resultou ferido Cristiano da Silva Vieira. Conforme a Polícia Civil, os fatos se deram em razão da disputa territorial entre as facções Os Abertos, com base aqui em Bento Gonçalves, e os Manos, oriunda do Vale do Caí. Com a conclusão do procedimento policial, restaram indiciados e presos pelos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma e organizações criminosas os apenados Anderson Nunes Dal Santo, apontado como mandante dos crimes, além de José Eduardo Soares, Gustavo Mendonça Alves e Lucas Haldi. Também foi identificada a participação de Paulo Benildo Nunes, que se encontra em prisão preventiva decretada e na condição de foragido. E no esporte, a Federação Gaúcha de Futebol definiu a tabela da Copa Troféu Dirceu de Castro deste ano. O Esportivo, que está no Grupo A, vai estrear diante do Passo Fundo, no estádio Vermelhão da Serra, no dia 15 de setembro. No grupo do Alviazul estão ainda o Brasil de Farroupilha, o Glória de Vacaria, o Passo Fundo, Elite de Santo Ângelo e o Santo Ângelo.
Classificam-se para as quartas de final os 2 primeiros colocados de cada chave e os 2 melhores terceiros colocados da primeira fase. O campeão terá garantida sua participação na Copa do Brasil do ano que vem e vai disputar a Recopa Gaúcha contra o Grêmio, que é o campeão gaúcho deste ano. Estas, então, as informações do Jornal TV Com desta sexta-feira, 23 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você pode baixar o aplicativo Conecta TV Com e através dele conferir a nossa programação, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!